Graça e paz, amados irmãos da Igreja Batista Jardim Marajoara, nossos amigos, visitantes que têm acompanhado aqui os nossos estudos, sejam todos muito bem-vindos. É um enorme prazer estarmos aqui reunidos mais uma vez para aprender a Palavra de Deus, e o aprendizado também gera adoração, né? Quanto mais nós aprendemos de Deus, quanto mais nós aprendemos como nós temos que nos portar também, nós passamos a adorar de uma forma melhor, não é verdade? Então eu quero te convidar a prestar bastante atenção no estudo de hoje. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção para a sua vida. Eu tenho certeza que você também vai ter muito o que aprender, muito o que relembrar, né? E nós vamos seguir pelo livro de Provérbios. Nós estamos estudando ele de uma forma temática, e hoje nós vamos falar sobre as nossas palavras. Provérbios fala muito sobre palavras. Provavelmente na semana que vem nós voltaremos aqui ainda falando sobre esse assunto. Mas hoje eu gostaria de pensar na diferença, né, que nós podemos ter: palavras sábias ou palavras tolas. Quais são as palavras que estão na nossa boca? Quais são as palavras que nós pronunciamos? E para isso então eu gostaria de começar com um versículo que diz: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Olha que interessante. Salomão já está nos ensinando que a língua pode produzir tanto a vida como a morte. E quem gosta de usar a sua língua, né, quem gosta de pronunciar palavras, vai comer do seu fruto. Agora, qual fruto é esse, né? Quais serão essas consequências, de vida ou de morte? Você vai colher as consequências disso, né? Mas as palavras, elas são muito importantes, né? Um juiz, ele pode condenar alguém, né? Fazer com que a pessoa passe vários anos e quem sabe até os últimos anos da sua vida em uma cadeia pelas suas palavras, pelo seu julgamento. Ou até mesmo pode fazer com que um criminoso seja solto, né? Como nos dias de hoje nós estamos vendo aí, né, algo que tem revoltado o nosso país inteiro, né, pela soltura de um dos maiores criminosos aqui do nosso país, pela palavra de um juiz. Uma pessoa fofoqueira, com as suas palavras, pode acabar com uma amizade, né, pode acabar com relacionamentos, pode até mesmo acabar com casamentos, né, com famílias. Às vezes pode ficar aquele disse-me-disse, né, a pessoa planta ali uma informação, pode até ser mentirosa, né? Mas até que a verdade venha à tona, muita confusão pode acontecer. Uma palavra bem utilizada, ela pode ajudar muitas pessoas, até mesmo na criação dos seus filhos. Se você utilizar bem as suas palavras na criação do seu filho vai crescer, né, com segurança, vai crescer se sentindo bem, amado, seguro. Agora, se você utilizar palavras malditas, né, que foram mal faladas, palavras que nem deveriam ser faladas, né, você pode destruir vidas, né, você pode acabar com pessoas, acabar com esperanças, desanimar as pessoas. Quantas pessoas crescem e trazem traumas para a sua vida adulta porque ouviram palavras pesadas dos seus pais, né? Falavam: esse menino não aprende, esse menino não é inteligente, né? Ou até palavrões bem piores, né, que eu não vou pronunciar aqui, né? Mas esse menino não vai dar em nada nessa vida, ele nunca vai conseguir nada, né? Então sempre desanimando, e a pessoa acaba acreditando nesse tipo de palavra, né? Então precisamos tomar muito cuidado com aquilo que nós vamos falar. Outro versículo diz: a língua dos justos é prata escolhida, mas o coração dos ímpios quase não tem valor. Provérbios 10:11 também diz: a boca do justo é fonte de vida, mas a boca dos ímpios abriga a violência. Provérbios 15:4: o falar amável é árvore de vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito. Provérbios 16:24: as palavras agradáveis são como um favo de mel, são doces para a alma e trazem cura para os ossos.
Olha quantos versículos, né? Isso porque eu ainda deixei vários de fora, senão o nosso tempo aqui ficaria muito longo, muito extenso, mas o livro de Provérbios ele se dedica muito a falar sobre a língua. E você vê, né, esses versículos separados aí em capítulos diferentes, né? Então precisamos valorizar mesmo essa questão de como vamos utilizar as nossas línguas, como utilizamos as nossas palavras, para o bem ou para o mal. As nossas palavras são sábias ou são tolas? Medite sobre isso, né? Isso já é um questionamento muito importante para fazermos a nós. Como eu tenho utilizado as minhas palavras? Como você tem escrito também, né? Na internet, no celular, né? Como você tem utilizado essas palavras? Então, medite sobre isso, né? Você tem sido uma ferramenta nas mãos de Deus? Suas palavras têm provocado vida, né? Ou provocado morte? Tem trazido mais paz a esse mundo? Ou tem trazido mais guerras, mais brigas, mais ódio? Tome muito cuidado com isso. A Bíblia nos ensina o caminho, devemos ter palavras sábias. Agora, como nós podemos ter palavras sábias? Apenas com a ajuda do Senhor. Por nós mesmos nós não conseguimos, nossa natureza é pecaminosa, é depravada. Nós precisamos da ajuda do Senhor e precisamos clamar por Ele diariamente para que Ele mude o nosso coração. Jesus Cristo nos ensinou que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Então, se queremos ter palavras sábias, palavras de Deus na nossa boca, precisamos ter um novo coração. Precisamos que Cristo venha nos transformar e que Deus então coloque as palavras dele na nossa boca. O Salmo 141:3 diz: coloca, Senhor, uma guarda à minha boca, vigia a porta de meus lábios. Em muitos momentos nós precisamos decidir sobre questões complexas da vida, né? Precisamos emitir ali uma opinião nossa e tem momentos que nós deveríamos ficar calados e não ficamos, né? Qual que é o caminho que eu devo tomar nessas circunstâncias? O que eu devo falar ou não falar? Como saber, né, o que eu devo dizer nas situações difíceis? Precisamos pedir sabedoria para o Senhor. Apenas aquelas pessoas que estão em comunhão com o Espírito Santo e que estão com o coração cheio da palavra de Deus, poderão então proferir uma palavra de sabedoria nesses momentos. Ou até mesmo terão a sabedoria de ficarem quietos, né? De não falarem muito, de guardar ali a sua opinião, de saber o momento certo de falar ou não, de saber se as outras pessoas estão mesmo, né, dispostas a ouvir ou não. E aí o sábio, em muitos momentos, também vai preferir ficar calado, vai preferir não retrucar. Nem sempre nós temos que falar tudo aquilo que vem à nossa mente. Provérbios diz que até um tolo passa por sábio quando fica calado. Então precisamos aprender, né, a controlar a nossa boca, ter um guarda aqui na nossa boca, né, tampando aqui e segurando tudo aquilo que sai. E não deixando, né, sair todo tipo de palavra. A pensar 2, 3, 4, 5 vezes naquilo que eu vou falar, como isso vai soar. Às vezes na minha mente vai soar de uma forma, mas quando eu paro para pensar como essa palavra vai chegar ali no ouvido do outro, talvez o outro não entenda como eu gostaria que ele entendesse. Então eu preciso falar com mais calma, né? Saber os momentos de falar. Às vezes nós queremos falar com alguém que está afoito, com alguém que não está em um espírito para ouvir. E nem sempre precisamos falar tudo aquilo que está no nosso coração, tudo aquilo que nós temos vontade de falar. Precisamos aprender a nos guardar e a esperar o momento certo e falar as palavras de Deus. Muitos ministérios, muitas igrejas têm problemas por causa disso, porque pessoas falam demais, porque pessoas extrapolam o uso aí da sua língua, né? Então, precisamos ter bastante cuidado com isso. Outros versículos que eu quero destacar aqui, Provérbios 15:28. O justo pensa bem antes de responder,
mas a boca dos ímpios jorra o mal. Provérbios 25:11. A palavra proferida no tempo certo é como frutas de ouro incrustadas numa escultura de prata. Olha que coisa mais linda, né? Então, quando a palavra é proferida no tempo certo, é como se fosse uma escultura de ouro, né? Frutas de ouro, né? Em uma escultura de prata. Olha que coisa valorosa, né? Isso é muito lindo. Então, precisamos meditar bem a respeito das nossas palavras, escolher bem elas, né? Nos dedicar ao Senhor, estudar a sua palavra para que a sua palavra penetre no nosso coração. E o nosso coração, cheio da palavra de Deus, vai alimentar a nossa boca. E falaremos então da palavra de Deus. Então, não seja instrumento de Satanás, né? Que Satanás possa utilizar a sua língua. Não seja esse instrumento, mas fale com sabedoria. Seja um instrumento de Deus, para que a sua língua edifique e ajude então as pessoas. Então, gostaria de repetir o primeiro versículo que nós lemos aqui. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Medite a respeito disso. Você vai comer o fruto da sua língua, vida ou morte. Então, que Deus te abençoe, que Ele te dê sabedoria no falar. Vamos orar? Pai amado, muito obrigado por esse momento em que nós podemos aqui nos dedicar no estudo da Tua Palavra, meditar, Pai, mesmo que de uma forma breve, mas um assunto de uma extrema relevância para a nossa vida e um assunto tão difícil, Pai, para nós aplicarmos nos nossos dias, Pai. Então, tem misericórdia de nós, Pai, nos ajuda, nos dê sabedoria, nos dê ânimo, Pai, para estudarmos mais a Tua Palavra, para termos um coração cheio da Tua Palavra e, consequentemente, termos palavras sábias na nossa boca. Em nome de Jesus Cristo eu oro. Amém. Amém. Que Deus te abençoe.